dando exemplo, né, naquela parábola que Cristo contou, tá bom? Agora todos nós vamos abrir a nossa Bíblia para a nossa leitura da palavra. Na epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, bem lá no final da Bíblia, antes da aula de Timóteo. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 4. O que é uma epístola? Carta. Não é, Naomi? O que é uma epístola? Carta. Uma carta, não uma epístola. Então é uma carta do apóstolo São Paulo aos irmãos da Tessalônica, que eram ali irmãos na Grécia, perto ali de onde hoje é a Bulgária, a Macedônia. Tessalonicense, primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, iniciando no versículo 13. Primeiro Tessalonicenses 4, iniciando no versículo 13. Essa Bíblia que eu tenho aqui, irmãos, ela é uma versão mais antiga da João Ferreira. Você pode acompanhar na tua mais moderna aí, então as palavras vão ser um pouco diferentes, mas o significado é o mesmo. O título da palavra é A Situação dos Mortos em Cristo e a Vinda do Senhor. Vamos iniciar a leitura com a ajuda de Deus e a guia do bom Espírito Santo. Não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vós declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Até aqui, irmãos. Amém. Glória a Jesus. Aqui, irmãos, esses 5 versos que o Senhor deu de ler hoje. Irmãos, o apóstolo São Paulo estava ali na região da Tessalônica, depois ali de ter descido da Macedônia. Irmãos, ele, junto com Timóteo, com Silas e Lucas, né, foram ali naquela região. E ali, irmãos, foi a abertura de porta do evangelho para a Europa, irmãos. O apóstolo Paulo desbravou terras antes que ninguém conhecia. Então essa carta aqui, irmãos, essa primeira carta de Tessalônica, ele é possivelmente, irmãos, datação, é o livro mais antigo do Novo Testamento. Mais antigo que os próprios, irmãos, que os próprios evangelhos. Mas como, Tiago? Seus evangelhos contam a vida de Jesus e as cartas de Paulo, as recomendações das igrejas. Possivelmente, irmãos, Paulo escreveu primeiro do que os discípulos de Jesus estavam escrevendo em outras localidades. Então ele escreveu essa carta, irmãos, primeiramente. E aí que ele começou a escrever as suas cartas, as suas andanças, as suas recomendações para as igrejas. Então ele começou possivelmente com essa carta aqui, né? O Senhor abriu a mente dele para que escrevesse tudo. Consequentemente, em outra parte ali, possivelmente em Jerusalém, os apóstolos estavam escrevendo os relatos que passaram da vida de Jesus. Não é que o Senhor Jesus se foi e eles já escreveram ou não o evangelho. Não, demorou muito tempo. Depois que eles tiveram a ideia de relatar tudo, irmãos.
Pode ver que tem toda a vida de Jesus e depois eles começam a relatar as cartas. Então essa carta aqui, possivelmente, segundo a arqueologia, é a carta mais antiga do apóstolo Paulo. Paulo escreveu ela lá em Corinto, possivelmente ali na sua primeira passagem de Corinto. Paulo ficou muito tempo em Corinto, talvez foi uma das cidades, junto com Roma, que ele mais ficou. Roma ele ficou preso. Em Corinto ele ficou ali, irmãos, porque é uma igreja que prosperou muito, cheia de problemas, cheia de confusão, cheia de encrenca. Você pode ver as cartas de Corinto. Mas, irmãos, era uma igreja abençoada. O Senhor ali estava presente. E Paulo sentiu necessidade de ficar muito ali. Então ele escreveu na sua segunda viagem ali a Corinto, né, irmãos? Entre 50, 51 depois de Cristo. E ele escreveu essa carta aqui, que foi uma das primeiras, talvez o livro mais antigo do Velho Testamento. Então ele estava ali, irmãos, no reino grego da Macedônia, ali que ficava, irmãos, naquele tempo, a Tessalônica, os Tessalonicenses. E ali, irmãos, era uma região muito famosa. Surgiu um homem muito grande pouco tempo antes que conquistou a Babilônia, chamado Alexandre o Grande. Ali no Mar Egeu, irmãos, era a ligação entre a Roma, o domínio europeu de Roma e o domínio também asiático. Né, irmãos? Durante a segunda viagem do ministério de Paulo, da missão de Paulo, o Espírito Santo o guiou, irmãos, como está em Atos dos Apóstolos. Né, irmãos? Ele e os seus companheiros Silas, Timóteo e Lucas, para cruzar o Mar Egeu e seguir até a Macedônia, onde ele foi iniciar ali em Tessalônica. Com isso, irmãos, iniciou-se a pregação na Europa. Por que é importante a gente falar isso? Para vocês entenderem o contexto que a gente vai ler aqui. Então ali ele começou, irmãos, a obra ali espalhando na Europa. Você imagina, irmão, o apóstolo São Paulo pega o evangelho de Cristo em Jerusalém, irmãos, e ele vai. E ele vai, irmãos, ele vai andando nas... E aonde que ele vai primeiro, irmãos? Quando Paulo entra numa cidade, o que ele busca? Ele busca comunidade judaica. Porque naquele tempo, irmãos, os judeus estavam espalhados, né, por todas as áreas. Ele busca a comunidade judaica. Como ele falava outros idiomas, irmãos, quando não encontrava a comunidade judaica ou abrigo de alguém que o apoiasse na cidade, ele trabalhava, irmãos, fazendo tenda e ali se estabelecia. Outra parte, ele ali trabalhava, fazia o que tinha que fazer até se estabelecer no lugar. Então ele começou a pregação na Europa ali. Depois de pregar em Filipe, como está em Atos 16, Paulo e Silas chegaram para Tessalônica, onde eles trabalharam juntos, foram expulsos, como está em Atos 18, mas eles permaneceram fiel apesar da perseguição. O interessante dessa carta aqui aos Tessalonicenses, irmãos, é que ela não tem nenhuma repreensão, essa primeira. E Paulo ele vem falar aqui nesse capítulo que nós lemos, ele vem dar recomendação aos Tessalonicenses. Então ele vem aqui, irmãos, na primeira, vamos começar a discorrer no texto que nós lemos. Irmãos, ele vem aqui conversar com os de Tessalônica. Não queremos, porém, irmãos, aqui no versículo 13, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Não é? Control yourself, ok? Quietinho. Que não tem esperança. Esperança é do que, irmãos? Esperança de uma vida após o findar da carne. Irmãos, até hoje, irmãos, poucas são as esperanças, né? Alguma religião prega que nós vamos reencarnar, outra religião prega que nós vamos virar outros bichos, outra religião diz que nós vamos virar só espírito. Mas a única, irmãos, que nos promete uma vida eterna e viver com o nosso Deus, e viver com Deus, é o cristianismo. É uma esperança, um alento de morte. Veja porque é importante, o Senhor Jesus venceu a morte, e Ele é a nossa única esperança contra a morte. Porque em outras culturas, ou até mesmo no ateísmo, morreu, acabou, irmãos. Imagina você ir num funeral, irmãos, de uma pessoa que morreu, acabou. Como você vai consolar a família? Qual é o tipo de consolo que haverá ali? Ah, irmão Tiago, mas pode ser que seja realidade. Realidade, irmãos? Uma realidade cruel? Se nós pensarmos que o mundo, nessa crueldade em que vivemos, nessa barbárie em que vivemos, nessa injustiça em que vivemos, irmãos, morremos, acabou? Imagina se o mundo pensasse assim, irmãos, ia virar um caos.
O que impediria, irmãos, as classes menos favorecidas de se rebelarem com as mais favorecidas? Irmãos, o Evangelho, além de nos educar espiritualmente, nos, irmãos, renovar a nossa esperança de dias melhores, ainda faz com que a sociedade haja ordem, como Jesus Cristo ensinou em toda a sua passagem na terra. Quando o povo judeu queria se rebelar contra os romanos, Jesus, é lícito, mestre, que nós paguemos imposto a Roma? Jesus mandou trazer uma moeda para ele, falou, de quem é o rosto que está na moeda? Falaram para ele, de César. Então vocês dão a César o que é de César e a Deus do que é de Deus, irmãos. Seja sujeito às autoridades humanas, mesmo que ela os venha a oprimir. Mas, irmão, o nosso reino não está neste mundo. Portanto, não fazemos revolução. Queremos coisas melhores. Oramos pelas autoridades, para que a autoridade que venha governar a nação, ela venha a ser uma autoridade de Deus. E como diz a mesma palavra, e se, irmãos, a nação for governada por um homem de Deus, toda a nação prosperará. Então ele falou assim, vocês estão preocupados com a morte? Os povos que estão ao redor... Lembre-se, irmãos, ele estava desbravando lugares com outras culturas, com outras crenças, irmãos. O helenismo, o panteão ali grego misturado com o novo panteão romano que foi tirado dos gregos. Acabou, morreu, acabou, ou vai para o Hades, né, irmãos? Mas Paulo falou assim, olha, conosco não é assim. Conosco não é assim. Não sejais ignorante com respeito a isso. Porque aos que dormem, para que não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Irmãos, a única esperança que nós temos é Cristo. Tanto o rico que serve a Deus, mas principalmente dos injustiçados e oprimidos na terra. Nós não temos outra esperança. Por isso Jesus disse, todos vós que estão cansados, aflitos, todos vocês que estão passando por problemas, que estão sendo oprimidos pelo patrão de vocês, todos vocês, né, que não têm mais esperança, tragam até mim as vossas dúvidas, tragam até mim as vossas dores, os seus traumas, tragam até mim aquilo que vos oprime, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve e meu jugo suave. Aprendei de mim que sou manso e humilde. É Jesus dizendo, eu sei que vocês têm problema, eu sei que vocês vão passar por momentos difíceis, eu sei que o mundo vai perseguir vocês, porque vocês vão de encontro que o mundo pensa. Eu sei que vocês vão refrear a carne, eu sei que vai ter festas que vocês não vão poder participar. Mas, irmãos, sede fiel ao Senhor até o final dos seus dias. Porque a nossa promessa não é desse mundo, nosso reino não é desse mundo. Aqui estamos aprendendo diariamente com Cristo para reinar com Ele no reino da glória. Então Paulo fala isso. No 14 ele vem aqui. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Então ele está falando aqui, irmãos, se nós cremos realmente nesse Jesus, irmãos, ressuscitado, que vive, nós cremos que esse mesmo Jesus, que é um mediador, irmãos. O que é um mediador? O mediador é um juiz, irmãos. O juiz faz uma mediação. Quando duas pessoas não conseguem se entender, irmãos, eles vão ser mediados pela lei. E vai lá ver um mediador, o juiz. Ele vai buscar um acordo entre os dois. Se os dois não quiserem entrar em acordo, ele vai buscar a lei mais próxima daquele caso ali. E vai trazer a mediação. Isso é um juiz, é um tribunal. Então, irmãos, Jesus é um mediador de Deus com os homens. Né, irmãos? Ele está ali advogando por nós. Né? Quando acontece algo com nós, Jesus, ele é o mediador. Por quê? Porque ele morou aqui. Ele esteve conosco. Ele sabe os medos do ser humano. Ele foi, irmãos, um homem. Ele foi encarnado no ventre de Maria. Então ele sabe, irmãos, do que nós precisamos. Ele conhece os nossos medos. Ele conhece as nossas aflições. Ele, irmãos, passou por tudo que nós passamos. Ele chorou. Ficou nervoso. Né? Quando ele chegou no templo e estava tudo ali. Então, irmãos,
Tudo que nós passamos, o Senhor Jesus passou primeiro. Ele conhece. E Ele venceu a morte, irmãos, para nos mostrar o caminho. Se nós seguirmos os seus passos, nós também não conheceremos a morte. Amém, Jesus. Como assim, irmão, não vai conhecer a morte? Como assim? Irmãos, é muito fácil a morte. Muito fácil explicar. Vou explicar dentro de textos bíblicos. A morte é um abrir e fechar de olhos, irmãos. Quando acabar o nosso tempo, irmãos, simplesmente como se nós estivéssemos dormindo. E não vai haver tempo, irmãos, porque a lei do tempo que nós rege na terra, é fisicamente. A morte, irmãos, fisicamente nós vamos estar ali, debaixo da terra. Mas a alma, irmãos, que é a nossa consciência, que Deus colocou em nós, imagem e semelhança, ela vai estar em estágio de sono. Aí vamos estar no paraíso, como se fosse um sonho. Por isso que a palavra fala em outra parte, que nós viveremos como se estivesse num sonho. Vamos estar ali sonhando, ou com o paraíso, aqueles que estiverem em Cristo, aqueles que morreram, irmãos, estarão no reino da morte, que é o inferno. Então vai estar naquele pesadelo, irmãos. Só que não vai ter contagem de tempo, irmãos. É como se nós estivéssemos dormindo. Vê que quando a gente dorme, irmão, o tempo parece que não corre. Parece que a gente dorme em 1 minuto, abre o olho e parece que dormimos bem. Descansamos. E quando a gente não dorme bem, irmãos, é difícil. Então, irmão, nós vamos estar naquele sono. E quando o Senhor voltar, irmãos, arrebatar a sua igreja, os que estiverem nele ressuscitarão. E irão encontrar com ele nas nuvens, junto com os que estarão vivos depois, irmãos. E aqui haverá, irmãos, a grande tribulação. A grande tribulação. É isso que Paulo fala. Nós vamos encontrar, ainda não é a volta de Cristo. Porque na volta de Cristo, irmãos, nós voltaremos com ele em nuvens e julgaremos o mundo e os anjos caídos. Não, é o arrebatamento. A preparação da igreja para o grande dia, para o grande juízo. E esse dia está próximo de nós, irmãos. Como que nós sabemos? Porque nós vemos os sinais acontecendo. Nós vemos as profecias se cumprindo. E esse dia está próximo. E vai ser, irmãos, vai pegar todo mundo de surpresa. Vai ser um dia normal. Vai estar todo mundo normal. As pessoas vão estar comprando, vendendo, trabalhando. E de repente, irmãos, ocorrerá. E nós vamos, irmãos, encontrar com o Senhor nas nuvens. Não mais nesse corpo físico, mas nesse corpo, irmãos, incorruptível e imortal. E de lá ninguém mais tira nós da mão de Deus. Nós vamos ler os capítulos consequentes aqui que vai corroborar com o que eu estou falando aqui. Então, se nós cremos em Cristo, irmãos, nós não mais conheceremos a morte. Então é errado nós falarmos, morreu. Morreu. Não, irmãos. Se estava em Cristo, irmãos, descansa no sono do justo. Está no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não foram as palavras que Jesus disse lá para o ladrão da cruz? Então vem aqui o 15. Ora, ainda vós declaramos por palavra do Senhor isto. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum procederemos aos que dormem. Não, irmãos. Os que dormem acordarão do sono, abrirão o olho e já estarão nesse corpo transformado. Eles serão os primeiros, irmãos. Depois os que estão vivos, se encontraremos com Cristo. Então, irmãos, os que dormem já venceram o mundo. Nós, todavia, não. Estamos na caminhada. Lembra que Paulo falou a Timóteo? Combati o bom combate, guardei a carreira, né? Já sei o que me aguarda, a vitória é garantida, irmãos. Lembra que o Senhor falou de João Batista? Que não tinha nenhum homem nascido de mulher igual João, mas o que estava no reino de Deus, que estava no paraíso, era maior do que ele, porque já venceu a carreira. Nós não conhecemos o final da carreira. Deus conhece, porque Deus é atemporal. Deus sabe, irmãos, o final de tudo. Nós não. A nós compete o que, irmãos? Servir os ensinamentos, seguir os caminhos que Jesus nos ensinou. Ele foi ao céu primeiro e nos mostrou o caminho. E qual é o caminho, irmãos? As Escrituras. É o mapa. Ou se você quiser ser mais moderno, é o GPS que te vai levar lá.
Senhor Jesus falou, vocês não sabem o caminho, mas eu vou preparar para vocês as moradas. E eu vou mostrar o caminho. Vou deixar para vocês o guia, que é o Espírito Santo. E se vocês seguirem ele, ele vos guiará em todo o trajeto, em toda a verdade, em toda a luz, em todo o entendimento, em toda a palavra, em todo o conhecimento, em toda a sabedoria. O Espírito Santo de Deus nos guia. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui vem Paulo aqui, no 16 aqui. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoado a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos ressuscitarão primeiro. Então aqui está dizendo, irmãos, que nós vamos ouvir a palavra, a ordem vinda do Senhor, do arcanjo. Porque o arcanjo, qual que é a função do arcanjo, irmãos? O arcanjo é o guerreiro. Não foi o arcanjo Miguel, irmãos, que precipitou a serpente aqui embaixo? Não foi o arcanjo Miguel, irmãos, ali contra as potestades da Pérsia, que entrou e livrou Gabriel da mão das potestades daquela região? Então é esse, irmãos, a voz do guerreiro, a guerra estabelecida, o cumprimento, irmãos, do juízo final. Haverá guerra, irmãos, mais uma vez essa guerra vai haver. Aonde Satanás será vencido para sempre. Haverá, irmãos, esta guerra. Haverá. Então virá primeiro o general, aquele, irmãos, o anjo guerreiro, o arcanjo. Por isso que diz que Jesus precipitará antes a voz do arcanjo, com voz de arcanjo, com voz de comando, com voz de guerra, com voz firme. Esse precederá ao tocar do chofé, irmãos, a trombeta, que significava guerra, para o povo ficar em prontidão. E hoje, irmãos, o Senhor vem tocar o chofé da palavra, para que nós, irmãos, realistemos em mãos prontidão, esperando o dia que o Senhor vai nos levar com ele. Pode ser, irmãos, que seja expirando a validade do nosso corpo. Irmãos, o nosso coração, irmãos, ele tem é como se fosse um aparelho eletrônico. Ele tem horas contadas, irmãos. Sabia disso? Tem horas contadas, tem batimentos contados. E conforme você vai estressando, os batimentos vão aumentando, vai diminuindo a sua vida. Conforme você vai passando estresse, conforme você vai passando, vai diminuindo, irmãos. Então, irmãos, hoje o Senhor vem nos ensinar por esta palavra. A nossa vida aqui, ela tem um limite, irmãos. A limite do homem, da maldade do homem, é a morte. E ali ele ficará, irmãos, num estado de pesadelo, não de sonho como nós. Pagando ali, irmãos, naquele pesadelo que só se acabará na volta, em que Jesus e os que venceram o mundo julgarão o mundo e os anjos caídos. E aí, definitivamente, serão lançados no fogo, no lago de fogo de enxofre. É assim que diz a palavra, irmãos. Não é eu que estou dizendo. E aqui, irmãos, no 17, então aí Paulo fala, e depois que ressuscitarem os mortos, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém. Irmãos, que forem arrebatados, irmãos, não mais pisarão nesta terra, irmãos, para viver. Para sempre estarão com o Senhor. Voltarão com Cristo para julgar o mundo, mas já estão salvos. Já não tem mais, irmãos, a perca de salvação. Então Paulo fala, consolei por estas promessas, porque foi isso que Cristo nos prometeu. Cristo não prometeu para nós conforto na terra, riqueza da terra, nada desta terra, irmãos. O Senhor pode nos dar. E Ele tem prazer em nos dar, irmãos. O Senhor Jesus mesmo falou, eu quero que você tenha vida. E vida em abundância. Mas, irmãos, muitos de nós, irmãos, o Senhor levanta nós um pouquinho na vida, nós já nos corrompemos. Nós já fazemos negócios ilícitos. E ainda vamos nos púlpitos, irmãos, ou nos microfones, testemunhar que aquela coisa ilícita foi Deus que preparou. Tomemos cuidado, irmãos. Porque da nossa boca nós podemos envergonhar o nome de Deus. Dependendo do que nós estamos fazendo, irmãos. A luz que está na nossa cabeça, a candeia que está dentro de nós, não é luz, é trevas. Nós temos, irmãos, o poder
de glorificar o nome de Deus com o nosso testemunho. Ou temos o poder também de lançar o nome de Deus em vão. O que é isso? É quando nós dizemos que somos do Senhor, mas não praticamos aquilo que Ele ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas e todo o teu entendimento, de sinceridade, não por interesse, não com medo de ir para o inferno, não porque você quer ir para o céu, não porque você quer se livrar da tormenta. Ama a Deus, irmãos, como se Ele estivesse do teu lado, porque esse foi o relacionamento que Deus quis ter com o homem desde o princípio. Ele descia, irmãos, para falar com Adão, todo entardecer. Mais para frente, irmãos, ele falou para Moisés, Moisés, prepara uma tenda para mim no meio do povo, porque eu quero descer do céu e morar junto com vocês. Eu quero estar junto com vocês. E mais para frente, irmãos, o Senhor cumpriu o seu desejo. Encarnou, irmãos, dentro do ventre de Maria. O Espírito Santo repousou em Maria. Ele, irmãos, nasceu. O Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Forte, irmãos, porque para passar o que ele tinha passado, sem lançar a mão numa espada, sem revolução, sem violência, tem que ser muito forte, tem que ter um controle muito grande. Pai da eternidade, porque através do seu sacrifício e do pagamento do pecado na cruz, Ele nos dá a eternidade a todos aqueles que seguir. Irmãos, Príncipe da paz, porque Ele não mudou o mundo, como outros homens grandes, Alexandre, como eu citei aqui, outros homens que fizeram grandes revoluções, que podem ter tido até uma boa coisa para a sociedade. Mas Jesus Cristo foi o príncipe da paz. Ele mudou os tempos através da paz, da pacificação. Irmão, o Senhor Jesus veio trazer para nós uma consciência tão superior que mesmo na sociedade de 2024, nós não conseguimos entender o que ele disse lá 2030 anos atrás. De tão avançado que é as palavras de Jesus. Alguém pergunta assim, qual é a diferença de ser cristão e de ser de outra religião? É simples, irmãos. Muitas religiões podem, irmãos, te transformar, te melhorar como ser humano. Mas a única religião que te modela para ser um Deus é Cristo Jesus. Porque Ele mesmo fala, a mesma palavra diz que nós seremos iguais a Deus. Ele nos modela para ser igual a Deus. Ele não quer modelar como as outras religiões. O ser humano para ele ser, irmãos, ser um ser melhor. Não, irmão. O Senhor nos está modelando na forma dele. Se o cristianismo, irmãos, fosse colocado em prática no mundo, nem precisaria de acabar com esse planeta. Imagina se todo mundo amasse a Deus de sinceridade e amasse o seu próximo de sinceridade. Aquele amor fraterno não fingido, o ágape. Como que seria, irmãos? Nós estaríamos no paraíso, irmãos. Nós estaríamos no paraíso. Um não ia enganar o outro. Um não ia, irmãos, não ia fazer isso. Todos estaríamos no paraíso. Por isso, irmãos, que as palavras de Jesus, se forem praticadas, nós podemos fazer desta terra o paraíso. Mas, irmãos, nós não conseguimos entender, porque o pecado amputado em nós, irmãos, ele, irmãos, traz para nós, traz aquela guerra diária de nós. Nós queremos ser melhor em Cristo, queremos modelar, mas o nosso corpo, a semente do pecado, irmãos, quer as coisas dessa terra. Então a luta é diária dentro de nós, irmãos. A semente de nós, implantada por um homem, Adão, o pecado original, ainda quer saltar dentro de nós. Está incrustado na nossa carne. Por isso a carne não pode ver Deus. O pecado aqui é sepultado, para que a alma pura e modelada em Cristo venha conhecer a face de Deus e venha se modelar na presença de Deus. Irmãos, não existe o outro evangelho. Existe só esse evangelho. Irmãos, o nosso conforto qual é, irmãos, quando morre um parente nosso? Como você consola um pai, irmãos, que perdeu um filho jovem? Um acidente, um afogamento. Não morre, mas está com Cristo. Glória ao nome santo do Senhor. E se nós permanecermos fiéis, irmãos, à palavra, aos preceitos, ainda que nós erramos no meio do caminho, mas se dentro de nós houver um desejo sincero de querer seguir a Deus,
o Senhor Jesus vem e encobre os nossos pecados, encobre as nossas multidões de fraqueza. Ele cobre tudo como a neve, embranqueia tudo. Quando a neve cai, irmãos, ela encobre carro, ela encobre árvore, ela encobre tudo. Tudo fica branco. Glória ao nome santo do Senhor. Este mesmo Jesus que vem hoje através da palavra. Ah, Senhor, mas eu não tenho direito, abandonei as suas coisas. Senhor, fala para você agora por esta palavra. Vinde a mim, porque eu quero encobrir as suas multidões de pecado. Arrependa-se, porque hoje chegou a misericórdia de Deus na tua vida. Eu sei que você não tem força. Eu te conheço. Deus nos conhece, irmãos. Deus conhece o nosso intento. Irmãos, se nós formos um coração sincero, ainda que nós procedemos, irmãos, com injustiça, a justiça de Deus nos encobre. A justiça de Deus nos alcança. Deixe, irmãos, o Senhor encobrir você com as asas dele. Como ele disse quando estava ali, irmãos, subindo a Jerusalém. Ah, Jerusalém, ah, Jerusalém, quantas vezes eu quis encobrir vocês debaixo das minhas asas, como uma galinha cobre os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. E quantas das vezes, irmãos, o Senhor quer cobrir nós debaixo das asas da justiça, da misericórdia, e quantas das vezes nós não caímos e apontamos o nosso irmão, como o filho pródigo, né? Você já não merece mais estar aqui, você pecou. Irmão, a graça de Cristo é para tirar do lixo e não para jogar no lixo. A graça do Senhor é misericórdia. É aquele mesmo Deus que pegou aquela mulher em adultério, em ato de adultério, e já estavam ali os fariseus, os saduceus, os escribas. Não, tem que jogar pedra, está escrito. A misericórdia triunfa no juízo. Estava ali na presença deles a misericórdia, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o Cordeiro Imaculado, que estava dizendo assim, vocês querem tirar a pedra nela? Vocês são melhor do que ela? Então atira se vocês for melhor. Se vocês não tiver pecado, atira. Querendo dizer assim, fica aí na tua aí, deixa que eu vou pagar por ela lá na cruz. Amém. Glória ao nome santo do Senhor. Quem pagou os nossos pecados na cruz não foi homem nenhum, foi Cristo. E ele hoje, por esta palavra, diz, segura na minha mão. Eu quero encobrir os vossos pecados. Eu quero te colocar debaixo das minhas asas. Sede-me fiel, sede-me sincero, segue o meu caminho. Não importa o teu passado. Senhor, passa uma régua. Começa uma história nova na tua vida. Amém. Aleluia. Aleluia, Senhor. E todos os sentimentos que você vai encontrar nessa terra, irmãos. Alegria, né, irmãos? Alegria, felicidade, regozijo. Nada, irmãos, pode ser mais confortante que a paz de Deus nos nossos corações. Que sabermos, temos a segurança que nós nos salvaremos no final. Não porque nós merecemos, não por conta própria, mas pela cruz e sacrifício de Cristo por nós. Ele não pediu para nós sermos perfeitos. Ele só pediu para nós termos misericórdia do próximo. Ele só pediu para nós exercermos o amor, exercermos a caridade, exercer a sinceridade, que Ele nos salvaria. Glória ao nome santo do Senhor. É isso que Paulo traz, irmãos, para os da Tessalônica. Irmãos, ele está ensinando para eles a diferença, irmãos, de crer, irmãos, no Evangelho, de não crer no Evangelho. Qual é o conforto, irmãos, que podemos ter nessa vida se não for Cristo? Qual é a esperança que podemos ter nessa vida se não for a de Cristo? A única esperança. Por isso que João preso ali, irmãos, pronto para ser morto por Herodes, João Batista, estava em aflição. E olha que João Batista era homem fiel, irmão. O espírito de Elias repousava sobre João Batista. Era um homem fiel, irmão. Deixou a vida cotidiana e foi servir a Deus no deserto, preparando os caminhos de Cristo. Batizou o Senhor Jesus. Chegaram nele, ele naquela tribulação, ele já tinha visto muita coisa. Ele viu, irmão,
o Espírito do Senhor, do Espírito Santo descer e repousar sobre Cristo em forma de pomba. Ele viu. Glória ao nome santo do Senhor. Ele mesmo disse, eu estou fazendo esse batismo aqui para para preparar um novo testamento que vai ser redigido. Mas depois de mim virá um em que eu não sou digno. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia, Jesus. Depois de mim virá um em que eu não sou digno de simplesmente desatar a correia das alparcas do pé dele. Ele que vocês vão seguir, não eu. Eu preparo o caminho, eu abro os caminhos para ele. Que eu venha diminuir, como Paulo disse, para que ele venha crescer. Amém. Que eu venha diminuir como homem, que eu venha diminuir, irmãos, como ser humano, para que Cristo venha transbordar dentro de mim, para que o mundo enxergue a luz, para que o mundo venha enxergar o sal, para que esta terra, irmãos, venha ser regada com o Espírito Santo. Você tem que abaixar como homem, para Cristo, irmãos, manifestar na tua presença. Não existe outra graça, não existe outro caminho, irmãos. É só Senhor Jesus. Irmãos, todavia, 2024, nós não entendemos a grandeza do que Cristo fez por nós na cruz. Não conseguimos entender, irmãos. Não conseguimos entender. Senhor Jesus nos livrou de um pecado capital que o nosso próprio descendente, cabeça de raça Adão, nos imputou. Não teria ele escolher o caminho dele, irmãos. Mas o Senhor, por misericórdia, diz, se você entregar os seus caminhos para mim, eu te levarei para um lugar que você nem imagina. Aquele que Deus criou para você antes de Deus fundar esse mundo. Esse é o lugar que eu quero te levar. Esse é o lugar que Deus sempre planejou para você. Esta é a promessa de Deus na nossa vida. Então é isso que Paulo falou aos Tessalonicenses. Paulo vem a distribuir para eles, vem mostrar para eles o que é a graça de Deus. Eles todavia não conheciam. E como os Tessalonicenses, pode ser que muitas das vezes nós também não conhecemos. Mas irmãos, o mesmo Espírito que tomou Paulo na Tessalônica, toma nós aqui no Tinici. E através da internet, espalhe esta palavra. Não perca mais tempo. O Senhor sabe, conhece a tua vida, conhece os teus caminhos. Deixa Ele guiar os teus passos a partir de hoje. Se entrega para Ele. Você não tem nada a perder. Você só tem a ganhar. Ah, Senhor, mas eu sou imperfeito. Ele sabe, Ele não quer você perfeito. Ele quer se aperfeiçoar em ti. Muitas das vezes a gente vai falar assim, não, eu não vou batizar não, porque eu não estou preparado. Louvado seja Deus, você pensa assim. Duro é aquele que pensa que está preparado. Nós não temos nenhum preparo, irmãos. Nenhum preparo. É igual a vida, irmãos. Qual o preparo que nós temos pela vida? Se nós só vivemos uma vez. A palavra diz isso. A vida é uma só. Depois disso vem o juízo. Nós vamos errar, irmãos. Porque nós não vivemos antes. É só uma vida. Uma vez só. Nós vamos errar, irmãos. O Senhor sabe disso. Quantas coisas que nós não cometemos no passado, irmãos, os erros foram tão grandes que eles vêm nos acometendo no presente. Mas o Senhor, irmãos, Ele começa mudando o nosso presente para, irmãos, abrir as portas de um futuro que nós nem imaginaríamos. Essa é a promessa de Deus na nossa vida. Ele só pede uma coisa: sede-me fiel, sede firme, me segue. Eu conheço o lugar. Aquele que subiu ao monte, como fala no Salmo, que se subiu ao monte de Deus, é o único que pode te mostrar o caminho. Ninguém subiu para lá. Como ele falou, ninguém foi aos céus, senão aquele que desceu dos céus. O que ele quis dizer, irmãos? Tem ninguém lá ainda no céu. Está todo mundo esperando o sonho do justo. Maria está lá, a mãe dele. Presta atenção nessa palavra, irmãos. Maria está esperando o sono do justo. José está esperando o sono do justo. Está tudo no paraíso, né? A alma. Mas o corpo está repousando. Todo mundo esperando o sono do justo. Está todo mundo lá. Só tem um, irmãos, que venceu, que foi direto para o céu. Esse é Cristo. Ninguém foi ao céu, senão aquele que desceu dele. Esse sim está no céu.
intercede por nós, irmãos. É o nosso mediador, é o que media, irmãos. Nós não tínhamos mediador mais. Nossas palavras não se chegavam a Deus. O sacrifício, irmãos, que era para ser uma coisa pura e sincera, se tornou o que, irmãos? Negócio. Não vou mais pegar aquela ovelhinha pura, não. Vou pegar uma manchada para Deus, que a manchada é mais barata. Por isso, irmãos, que só vai triunfar o de sincero coração. Só isso que o Senhor pede para você. Sinceridade nos seus atos. Sinceridade com os seus irmãos. O amor não fingido. A caridade não suspeita mal. A caridade é compassiva. A caridade é misericordiosa. A caridade é perfeita. A caridade, irmãos, é o sentimento mais puro do amor. E quando você quer, irmãos, praticar a caridade sem amor, o que Paulo fala? Ainda que eu desse meu corpo para ser queimado. Sem amor, sem caridade verdadeira, de nada serviria. Ainda que eu desse toda a minha riqueza aos pobres, mas sem sinceridade, sem a caridade honesta, de nada serviria. Irmãos, o Senhor conhece o nosso coração. Não adianta você querer enganar Deus, então para de tentar. Simplesmente, irmãos, no leito da tua cama. Que isso? Vai desligar não para mim. Irmãos, o Senhor só quer de nós uma coisa, irmãos. Sejamos sinceros. Quando nós estivermos no leito da nossa cama, Senhor, me perdoa. Eu quero fazer o certo, mas acabo fazendo errado. Santo Deus. Ajuda nós, Pai. Né? Não é Paulo que fala assim? O certo que era para fazer eu não faço. O errado eu faço. Senhor, me muda, me modela. Aí o Senhor fala, não, a minha graça te basta. Esse espinho na tua carne vai ficar em você. Para que você não se glorie. Para que não ache que a salvação veio de ti. Para que você não bata no peito e diga, não, eu sou bom. Eu ajudo os outros, eu vou para o céu. Irmão, Jesus, quando foi chamado de bom, ele não pegou o título. Ele falou, bom é Deus. Amém. Presta atenção, irmãos. Presta atenção. Você só vai se salvar por um critério, irmãos. Cristo. É o único critério. Você quer, irmãos, que o sacrifício dele na cruz seja a sua remissão? Segue a ele. Amém, Senhor. Aquele, irmãos, que não abandonar pai, mãe, as parentelas. Não falou família, o Senhor. Falou pai, mãe, parentes. E não me seguir, não é digno de mim. Então é isso que Paulo fala para os Tessalonicenses. Imagina, irmãos, Paulo chegando numa terra totalmente pagã. E hoje a gente não consegue anunciar o evangelho. Praticamente o mundo, metade do mundo é cristão, mais da metade. E a gente tem dificuldade para falar para o nosso vizinho. Né, irmãos? E imagina Paulo chegando naquele lugar, irmãos. Paganismo. Por isso que ele falou, né, irmãos? Para os judeus é escândalo a cruz. Para os gregos é loucura. Né, irmãos? Como que um Deus se rebaixaria tanto para ser humilhado de tal forma para salvar um homem imundo? Irmãos, verdadeiramente é loucura e escândalo para aqueles que não conheceram o Senhor Jesus. Ele já deu indício que ia fazer por nós. Quando ele pegou uma bacia de água, ajoelhou nos pés dos discípulos e lavou os pés deles. E Pedro falou, mas Senhor, os meus pés não, se eu não lavar os teus pés, Pedro. Se eu não limpar a poeira deste mundo, a lama do pecado deste mundo, você não vai ter parte comigo. Pedro falou, então me lava por inteiro, Senhor. Ele falou, só os teus pés. Se eu lavar as tuas pisadas, aonde você vai pôr os teus pés, verdadeiramente você estará comigo. Amém. Glória ao nome santo do Senhor. Hoje o Senhor lava os nossos pés com a palavra. Guia os nossos passos. Tira a poeira imunda do pecado. Do pó nós viemos, do pó voltaremos. Mas a nossa alma, a nossa consciência, essa é preciosa. Nela habita a imagem e semelhança de Deus. Amém. E se nós, irmãos, tivermos com Cristo, o sacrifício de Cristo nos salvará. Amém. E quando nós abrir nosso olho, depois de ter fechado, naquele dia em que muitos chorarão no nosso caixão, dizendo, nunca mais eu vou ver, nunca mais nessa terra. Mas lá no céu, irmão,
a reunião será maravilhosa. Jesus mesmo disse, eu não vai no dia da Santa Ceia, não mais tomarei desse cálice com vocês, até o dia em que vós estiveres comigo, no reino da glória. Glória ao nome santo do Senhor. Receba hoje o pão da palavra. Receba hoje o cálice do vinho de Cristo, que é o seu sangue. Para que dentro de ti, irmãos, venhamos acabar com esta capa. Irmãos, essa capa de mentira, essa máscara para mostrar para os outros o que você não é. Irmão, esse seu porte, essa sua arrogância, essa sua petulância, o Senhor por esta palavra tira hoje. Deixa eu te guiar. Deixa eu te modelar. Porque como diz aqui Paulo para os Tessalonicenses, irmãos, se nós quisermos realmente nos encontrar com Deus, nós só temos, irmãos, que ser sincero no nosso porte, sincero no nosso amor. Porque não adianta, irmão, você pode fazer o que você quiser, mas você não consegue enganar a tua consciência, que é a tua alma. Você sabe quando você está fazendo errado. E se tem alguém, irmãos, que está com a consciência cauterizada no pecado, irmãos, a palavra está com a mão estendida para você. O Senhor tem poder, irmãos, de fazer a candeia do seu olho ser luz outra vez. Mas você tem que querer, irmão. Você tem que se esforçar. Você tem que admitir que você está errado. Você tem que pedir para o Senhor. Senhor, eu preciso de ti. Sozinho eu não posso. Sem ti eu não consigo. Irmãos? E o Senhor mudará o caminho da tua vida. Tudo que você vai conquistar nessa terra, meu irmão, vai ficar aqui. No teu caixão não cabe nada. Cabe só a podridão dos seus ossos. Não vai caber a tua joia, não vai caber o teu dinheiro, não vai caber a tua casa. Ainda vai, irmãos, a causar encrenca para os seus filhos, para brigar pela herança. Vai dar encrenca ainda. Como Salomão falou, tudo é vaidade, tudo é ilusão. Pois que eu morrer, quem virá depois de mim? Não sei se vai ser sábio, se vai continuar o legado, ou se vai gastar com as coisas da terra. Não sei o que vai acontecer. Nós não sabemos o que vai acontecer mesmo. A única certeza que nós temos é Jesus. Não existe outro caminho. Não existe outra esperança. A único que te dá a vida eterna com Deus na glória é Jesus Cristo. Glória ao nome santo do Senhor. Recebe esta palavra. Aonde quer que você estiver ouvindo. E deixa o Senhor Jesus entrar no teu coração. Como, irmão Tiago? Abre neste momento os teus braços, levanta ele para o céu e diz, Senhor, eu quero tu como meu Senhor e Salvador. Eu te aceito. E o Espírito Santo entrará em ti e depois guiará os teus passos até o final da tua vida. Esta é a palavra que o Senhor nos tem trazido nesta manhã. Deus seja louvado. Amém.